Eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre um tema que o Senhor tem trazido ao meu coração nessas últimas semanas. Eu já ministrei, inclusive, sobre isso em alguns lugares que eu tenho passado, mas que eu acho que é bem propício para os nossos dias, para o nosso tempo e propício também para o aniversário da igreja. Nós vamos falar sobre a importância da igreja local. Amém? Você considera que a igreja é importante para você? Glória a Deus. Sabe, principalmente depois da pandemia, a gente tem visto uma doutrina errada aí se espalhando muito no meio dos cristãos, de que não é necessário congregar. Eu não sei se você já ouviu pessoas falando assim: a igreja sou eu, não preciso ir para a igreja não, porque a igreja sou eu. O diabo tem tentado enganar algumas pessoas, usando até a Bíblia para isso, muitas vezes, mas isso não é novidade não, porque ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus. Amém? Mas vamos entender o que a palavra fala sobre isso. Vamos ver algumas coisas acerca da igreja. Qual é a importância de fato da igreja? Quem inventou esse negócio de congregar? De onde é que surgiu? Será que foi alguma coisa que inventaram há poucos anos? Será que foi depois da reforma protestante? Será que foi há uns 500 anos, 1000 anos? Quando foi que inventaram esse negócio de igreja? É um negócio muito moderno? Ou será que está na palavra? Ou será que é instrução de Deus para mim e para a sua vida, irmãos? Porque algumas pessoas têm tido essa ilusão de que essa coisa de congregar é uma invenção moderna. De que no início a igreja não se reunia desse jeito, não era bem assim. E aí as pessoas acham que porque não estaria na Bíblia, ou porque não era algo que acontecia no início da igreja, não deve acontecer hoje também. E tem muita gente enganada, ficando em casa, se isolando, achando que sozinho ele é a igreja, e sendo enganado pelo diabo e perdendo o melhor de Deus para a vida deles. Amém? Mas sabe, quando a Bíblia fala sobre igreja, essa palavra igreja, ela foi falada pela primeira vez por Jesus, lá em Mateus, no capítulo 16. A gente não vai abrir para ganhar tempo, mas você conhece essa passagem. Jesus chega para os discípulos e diz: o que é que estão falando por aí que eu sou? Jesus faz uma enquete com os discípulos. Diz aí, o que é que estão dizendo por aí que eu sou? E eles começam: estão dizendo que você é um dos profetas que voltou, talvez Elias, talvez Jeremias, ou até mesmo João Batista. Jesus olha para eles e diz: tá bom, e para vocês, quem eu sou? Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: Pedro, não foi carne nem sangue, não foi nenhuma pessoa que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo mais, Pedro, sobre essa palavra, sobre essa revelação, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém? Então, a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja, ele está se referindo, ele está falando para Pedro, para dizer que sobre a revelação de que ele era o Cristo, ele iria edificar essa igreja. E igreja, irmãos, essa palavra igreja não é uma palavra religiosa, evangélica, mas é uma palavra que era usada naquela época para falar de uma assembleia de pessoas. Aquelas cidades que eram dominadas pelos romanos, eles tinham assembleias assim, de pessoas que eram convocadas para vir das suas casas, se reunir num lugar para tomar decisões para aquela comunidade. Era uma assembleia que tomava decisões para aquela cidade, aquela comunidade. E Jesus usa a mesma ideia para falar da igreja. Nesse texto ele diz: eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tem mais: o que vocês ligarem aqui na terra vai ser ligado nos céus, o que desligarem aqui vai ser desligado nos céus. Jesus está dizendo: eu vou montar a minha assembleia que vai determinar o que vai acontecer. Amém? Esse é o poder que a igreja tem. E é claro, quando Jesus está usando a palavra igreja aí, nesse capítulo 16 de Mateus, ele está falando sobre o corpo de Cristo. Amém? Sobre todos aqueles que iriam nascer de novo. Essas pessoas que seriam convocadas dentre judeus, gentios, entregando a sua vida a Jesus, nascendo de novo e agora parte da igreja como um todo, o corpo de Cristo. Amém? Só que esse não é o único uso que a Bíblia faz para a palavra igreja.
Em outros textos, Paulo usa a mesma palavra para falar, sim, sobre o corpo de Cristo, dizer que ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. Mas o próprio Jesus, ele usa a palavra igreja para falar de forma diferente também. Por exemplo, no capítulo 18 de Mateus, ele está falando agora sobre o que fazer quando um irmão pecar, quando o irmão fizer alguma coisa contra você. E Jesus ensina, olha, se o irmão fizer alguma coisa contra você, se ele pecar, vai lá, tenta convencer ele. Se ele se arrepender, você ganhou o irmão. Se não, leva 2 ou 3 testemunhas junto com você e tenta convencer ele. Se não der certo, aí você vai expor aquele caso para a igreja. E agora, irmãos, quando Jesus usa a palavra igreja, fica claro para a gente que ele não pode estar falando de todo o corpo de Cristo, porque a gente não tem como contar uma coisa que aconteceu para todo mundo. Ele está usando a palavra igreja para uma reunião de um grupo menor, de um grupo específico que iria se congregar, iria se reunir em algum lugar. Amém? E ele diz que aquele grupo teria a mesma autoridade, porque no mesmo texto de Mateus 18, ele diz, o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus, o que desligarem na terra, será desligado nos céus. Jesus começa agora a usar a palavra igreja também para uma reunião menor, não apenas para todo o corpo de Cristo, mas para uma congregação de uma parte desse corpo. E essa palavra também é usada no restante do Novo Testamento para essa mesma aplicação. A Bíblia ensina que desde o começo da igreja, o povo costumava se reunir. Por exemplo, lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam na comunhão. Quantos sabem que naquele tempo não tinha WhatsApp? Não dava para ter comunhão de casa, irmãos. Eles tinham que estar reunidos em algum lugar. Tinham que estar juntos uns com os outros. E o versículo 44 diz exatamente isso. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa. No templo e de casa em casa. Em Atos 5,42 diz a mesma coisa. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então, desde o início, a gente já vê a igreja com essa incumbência, ou entendendo a necessidade de se reunir em um lugar, de estarem juntos em um lugar. E não é à toa que Paulo escreve, e outros escritores também no Novo Testamento, falando sobre essa importância. Lá em 1 Coríntios 14, por exemplo, ele diz, que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, façam tudo para a edificação. Quando vocês se reúnem, isso quer dizer que eles se reuniam. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Amém, irmãos? A Bíblia fala muito sobre essa importância de nos reunir, de nos congregar. E toda vez que um grupo se congregava ou se reunia em algum lugar, aquele grupo era também chamado de igreja. Você vai ver, por exemplo, no livro de Atos, várias referências à igreja que se reúne em Jerusalém, a igreja que se reúne em Antioquia, a igreja que se reúne na casa de fulano de tal, fulano. Lá em Romanos, por exemplo, no último capítulo, Paulo fala de várias casas que haviam reuniões diferentes na cidade de Roma. Na mesma cidade, várias igrejas. Ele chama cada uma dessas casas. A igreja que se reúne na casa de fulano de tal, de Filemão, por exemplo, tinha uma igreja na casa dele. E era importante a gente entender isso, irmãos, porque a Bíblia usa a palavra igreja para o corpo de Cristo, mas usa a palavra igreja também para cada reunião de crente que era promovido naquela época. Por que eu estou te falando isso? Eu estou tentando enfatizar isso no começo da nossa ministração, irmãos, para que a gente pare de dar ouvidos a esse tipo de ensinamento por aí, que diz que eu sou igreja sozinho, eu não preciso congregar. Não, irmãos, para começo de conversa, ninguém é igreja sozinho.
Igreja pressupõe pelo menos 2 ou 3 reunidos. Jesus disse: quando tiver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar no meio de vocês. Isso é igreja. Igreja é pessoas chamadas para se reunir num lugar. Ninguém é igreja sozinho. Oh, glória a Deus. É necessário, irmãos, estarmos juntos. É necessário a gente sair de casa. Não foi invenção do pastor Rafael isso. Não foi invenção nem de Lutero há 500 anos atrás. Não foi invenção de papa nenhum. Está lá desde Atos 2. As pessoas se juntavam, se reuniam. O próprio Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem a ideia, e eu tinha, de que sempre que Jesus pregava, ele estava pregando ao ar livre. No deserto, na praia, e de fato Jesus pregou algumas vezes nesse lugar, mas você sabe que tem mais referências a Jesus pregando dentro das sinagogas do que ao ar livre? Tantas referências, Jesus pregando em cada sinagoga. A Galileia mesmo, lá em Lucas capítulo 4, diz que ele pregou em todas as sinagogas da Galileia. Olha só. Jesus, ele gostava de estar reunido em lugares assim, ensinando a palavra para as pessoas. Congregados, de fato, a igreja surgiu, a igreja cristã surgiu como uma melhoria das sinagogas dos judeus. Então isso não é uma ideia nova, isso não é algo que alguém inventou há poucos anos atrás. Jesus já começou com esse costume e os discípulos só deram continuidade, irmãos. Você entende? Igreja, se reunir num lugar como esse, é bíblico. É instrução da palavra de Deus. Não é invenção de nenhum homem. Foi Deus que nos deu essa instrução. E eu não sei você, mas para mim a Bíblia não é um manual de sugestões. A Bíblia é um manual de instruções. Se a Bíblia mostra que algo é importante para nós, irmãos, não pode ser opcional para a nossa vida. Não pode ser levado por nós como uma coisa que talvez eu faça se eu quiser, se eu puder. Não, se você não fizer o que a palavra de Deus diz, é impossível você ter uma vida bem-sucedida. Oh, glória a Deus. Congregar é bíblico, irmãos. Participar de uma igreja local é bíblico. Se reunir com outros crentes é bíblico. Precisamos nos reunir. Precisamos estar juntos. Sabe por quê? Porque ninguém cresce sozinho. Aleluia. Ninguém cresce sozinho. Existe uma unção sobre a minha e a sua vida. Você crê nisso? Existe um dom sobre cada um de nós. A palavra diz, Deus deu um dom para cada um de nós. Só que deixa eu te dizer, essa unção, esse dom que está na sua vida, não é para você. Não é para promover o teu crescimento. O dom que Deus te dá é para que você se junte com alguém e promova o crescimento dessa pessoa. Ninguém consegue crescer sozinho. Porque a gente precisa uns dos outros. Você pode dizer com carinho para quem está do seu lado. Diga para ele assim, eu preciso de você. Você precisa de mim. E se quiser, você pode cantar o resto da música. Amém? Mas é uma realidade na palavra. Precisamos uns dos outros. Paulo ensina 2 vezes sobre isso, em Efésios 4, em Colossenses também. Ele diz que o corpo, através das suas juntas e articulações, promove o seu próprio crescimento. Quantos sabem o que é uma junta, uma articulação? Por exemplo, esse meu cotovelo aqui, ó, é uma articulação. Agora, presta bem atenção. Só existe articulação quando pelo menos 2 membros se juntam. Membro sozinho não articula nada. Membro sozinho não consegue promover movimento do corpo. Não consegue promover avanço no corpo. Agora, quando eu me junto com meu irmão, aí, meu irmão, o poder está disponível agora. A gente pode se juntar e através dessa unidade, crescimento é promovido, movimento é promovido e o corpo começa a avançar. Ninguém cresce sozinho, irmãos.
A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você crê nisso? Quem é abençoado aqui? Aleluia! Agora é interessante porque em Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão, ele diz: Abraão, eu vou te abençoar. Agora, seja você uma bênção. Sabe por que você foi abençoado? Sabe para que você foi abençoado? Para você ser uma bênção para alguém. O que Deus te deu, o que Deus coloca na sua vida, desde a habilidade, os dons, o conhecimento, os recursos, tudo que Deus te dá, é sim para te abençoar, mas não é só para te abençoar. É para que a gente se torne um centro de distribuição da bênção de Deus. Por onde você andar, irmãos, você vai ter algo dentro de você para abençoar alguém. Amém. Deus tem acrescentado coisas na sua vida para te abençoar, porque Ele te ama, mas não é só para você. Não pode ficar só em você. É por isso que a Bíblia diz que Ele dá medida recalcada, sacudida, mas também transbordante. Quem estiver perto vai ser tocado pelo que Deus está te dando. Lá em Lucas, no comecinho, acredito, capítulo 5, Jesus está na praia, pregando para as pessoas, e aí ele pede o barco de Pedro emprestado. Ele sobe no barco, prega para as multidões ali no barco de Pedro, e depois que ele termina a pregação, ele diz para Pedro: e aí, Pedro, como é que foi a pescaria? Diz Jesus: o negócio foi muito bom, não. Ele diz: não, vai lá, lança a rede que vai dar certo. Aí Pedro diz: Senhor, passamos a noite pescando, mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Aí o que Pedro fez? Colocou o barco na água, foi pescar de dia, que não era um costume, não era normal naquela época. Ele foi contra tudo que era tradicional de fazer na pescaria, ele fez naquele momento. Mas porque Jesus estava dando a instrução. E você conhece a história, Pedro lançou a rede, quando começou a puxar, um monte de peixe, muito peixe. A rede quase rasgou, o barco quase afundou. Pedro teve que fazer um sinal para quem estava na praia: ei, vem me ajudar aqui. E outros pescadores vieram ajudar ele. Agora, irmão, pensa comigo. Eu não sei se aqueles pescadores estavam ouvindo a pregação de Jesus. Eu não sei se eles eram amigos ou concorrentes ou inimigos de Pedro. Eu só sei de uma coisa: só porque eles estavam perto de Pedro quando ele foi abençoado, eles puderam ser abençoados também. Porque quando Deus dá, não é só para a gente. É por isso que a gente tem que estar perto uns dos outros, irmãos. Ei, eu quero estar perto do pastor Rafael, porque Deus está colocando coisas na vida dele que não é para ele. É para abençoar quem estiver perto. Precisamos estar perto uns dos outros. Amém. A gente cresce perto uns dos outros, irmãos, com aquilo que o Senhor está colocando em cada um de nós. É para isso que a gente se congrega, é para isso que a gente se reúne. Esse é um lugar de crescimento. Esse é um lugar, lá em Salmos capítulo... Você pode abrir comigo? Salmos 92. Vai lá. Salmos capítulo 92. Versículo 12. Salmos 92, 12. Eu vou ler na NVT, diz assim: os justos, porém, florescerão. Tem algum justo aqui? Então está falando com você, olha só. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios do nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, e anunciarão: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém? 3 informações importantes aqui que o salmista traz. Ele diz: o justo vai florescer, ele vai frutificar. Quando? Quando estiver plantado na casa do Senhor. Mesmo na velhice, ele vai continuar produzindo frutos, se continuar plantado na casa do Senhor. Sabe, irmãos, se você frequenta essa igreja, se você entende que Deus te chamou para esse lugar, esse é o lugar em que Deus está plantando a sua vida.
Você foi plantado aqui. E esse é o lugar em que você vai florescer e frutificar. Nós precisamos estar congregando. A gente precisa ser parte de uma comunidade, de uma igreja. Amém? Não quero dizer que essa é a única igreja da cidade de Goiás. Não é a única igreja. Tem várias. Mas se Deus te colocou aqui, é aqui que você vai florescer. E a gente precisa entender isso. Esse é o lugar do nosso crescimento. Esse é o lugar do crescimento da nossa família. Ele diz, mesmo na velhice, sabe, não importa se você está plantando o teu filho nessa igreja. Irmãos, porque como pais, o Senhor nos planta, mas eu e você precisamos plantar as nossas crianças. Plantar os nossos filhos na igreja. Como é que a gente planta os nossos filhos na igreja? Ensinando para eles a importância de congregar. Passando para eles o valor que tem em estar numa igreja. Infelizmente, irmãos, temos visto uma geração lá fora que cada vez mais tem frequentado menos as igrejas. Tem valorizado menos as igrejas. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque os seus pais não têm mostrado dentro de casa o valor que a igreja tem. Diga misericórdia. Estou falando lá de fora, não é com você não, fique tranquilo. Mas as pessoas não têm mostrado dentro de casa o verdadeiro valor de frequentar a igreja local. Plantando os seus filhos. E aí as crianças crescem, se tornam adolescentes, jovens e não têm interesse pela igreja. Não tem interesse em estar nesse lugar, não vê importância, não vê valor e está aqui. E daqui a pouco os pais estão precisando buscar eles nas festas, às vezes na delegacia, porque os valores errados foram implantados neles. Tem um texto lá em Josué, eu quero ler com você, se você quiser, você pode abrir comigo também. Lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, é um texto bem conhecido. Diz assim, Josué 24:15. Josué está falando com o povo de Israel, que tinha entrado agora na terra prometida, que estava vivendo ali. No final da sua vida ele diz, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que Josué está dizendo, irmãos. Ele se junta com o povo de Israel, que acabou de entrar, na verdade, está vivendo já na terra prometida. E ele diz, olha, vocês precisam tomar uma decisão. Diga, decisão. Vocês precisam tomar uma decisão. Quem vocês vão servir? Vocês vão servir os deuses lá do Egito, de onde a gente veio. Vão servir os deuses desses povos que moravam aqui antes da gente chegar, ou vão servir ao Senhor? Eu vou te dizer qual é a minha decisão, Josué disse. Isso não é uma promessa, irmãos. Isso foi uma decisão do cabeça de uma família. Ele disse, a minha decisão é que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Aleluia. Josué tomou essa decisão com a sua família. Amém? Agora, o interessante, queridos, é que Josué, ele não deixa aqui a possibilidade das pessoas não servirem ninguém. Ou eles estariam servindo ao Senhor, ou estariam servindo outros deuses. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê através dos ensinos de Paulo, muito claramente, irmãos, que quando nós não estamos servindo ao Senhor, na verdade nós estamos servindo a nós mesmos. Paulo chega a falar em Filipenses capítulo 3, que tinha gente no meio da igreja, cujo Deus era o próprio ventre. E ele categoriza essas pessoas como inimigos da cruz de Cristo. Isso é muito sério, né, gente? Muito sério. Isso me mostra, queridos, que quando eu não estou servindo ao Senhor, eu devo estar servindo a mim mesmo. E servir a nós mesmos é uma posição muito perigosa. Muito perigosa. A Bíblia diz que aquele que se isola procura apenas os seus próprios interesses. A gente não pode estar vivendo isolados, querido.
Nós não fomos criados para viver isolados. A gente foi criado para estar junto uns dos outros. A gente foi criado para estar perto, para estar reunindo, congregando. Quando as pessoas começam a se isolar, sabe o que acontece? Viram presas fáceis para depressão, para ansiedade. Depressão tem tudo a ver com isolamento. Porque a gente não foi criado para viver isolado. A gente foi criado para viver juntos uns dos outros. Mas Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu te dizer, querido, igreja não deve ser concorrência para a tua família. Não existe essa de ou eu estou na igreja, ou eu tenho tempo para a família, ou eu tenho tempo para a igreja. Não, irmãos, é você e a sua família na igreja. Amém. Mostrando a importância, o valor que a igreja tem. Meu pai, ele sempre serviu na igreja, desde que eu me lembro. Ele tocava no louvor também. Desde que eu era criança, a gente se converteu, eu tinha mais ou menos 4 para 5 anos de idade. Então eu cresci dentro da igreja e via ele servindo, participando. E chegou um tempo que ele tocava no louvor. E o culto principal, geralmente, lá em Campina Grande, é às 18 horas no domingo. E os homens sabem que 18 horas é o horário também do Brasileirão. O Campeonato Brasileiro geralmente é 5 horas, 6 horas, está passando o jogo. E meu pai gosta muito de futebol até hoje, muito. E o que é que eu vi ele fazendo? Estava na hora de se arrumar para ir para a igreja. Ele tomava um banho, ligava a TV e ficava se enxugando na frente da televisão. Colocando a roupa na frente da televisão, não queria perder nenhum minuto, olhando para o relógio o tempo todo, assistindo o máximo que podia do jogo. Mas quando dava a hora que estava no limite, aí ele desligava e ia para a igreja. Aí você podia pensar, isso é um homem carnal. Fica na frente da televisão, dando essa prioridade à televisão. Eu pensava um pouco diferente, irmão. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que por mais que meu pai gostasse de futebol e amasse futebol, na hora da igreja, ele desligava o que ele mais gostava, porque aquilo era mais importante. Aleluia. Será que a gente tem faltado à igreja por qualquer coisa, irmãos? Qual é o valor que a igreja tem dentro da nossa casa? Quando os teus filhos estão observando você, eles vão dar valor ao futebol ou à igreja? Eles vão dar valor a outras coisas ou à igreja? Será que a gente está deixando de vir para o culto por qualquer outra proposta que surge lá fora? Eita Jesus! Amém? Eu quero chamar a tua atenção, porque a gente precisa dar à igreja o valor que a palavra dá. E nossos filhos precisam ver isso na gente. Domingo, irmãos, lá em casa não tem domingo. Tem sábado e depois do sábado é dia da igreja. Porque no domingo não tem nada mais importante para se fazer do que ir para a igreja. Nada, não tem nada mais importante no domingo do que ir para a igreja. Eu quero que meus filhos aprendam isso desde cedo. Pode ter a proposta que for, o convite que vier, o desejo que vier, irmãos. Nem sempre a gente vem para a igreja com vontade de vir para a igreja. Oh, glória. Tem um negócio que foi, eu tenho certeza, foi Deus que inventou, irmão. Não está na Bíblia, é difícil a gente achar no Velho Testamento um pouquinho, talvez, mas a Bíblia não fala com muito detalhe, mas tem um negócio que Deus inventou, que ajuda a gente demais a exercer domínio próprio. É a tal da escala. Meu Deus do céu. É poderoso, irmão, poderoso. Presta atenção, que é poder. Participei do louvor da igreja por 10 anos. 10 anos. Quando era final da adolescência, jovem, tocava no louvor. E jovem, né, no sábado de noite, a gente gostava de sair, fazer alguma coisa, ficar até tarde com o pessoal. Só que no domingo de manhã, eu tinha que acordar cedo, porque a gente tinha que tocar no culto da escola dominical. Eu vou te dizer, irmãos, era muito comum eu acordar com muita preguiça de ir para a igreja. Sem querer, de jeito nenhum, a gente tinha que chegar 2 horas antes, era acordar cedo no domingo para vir tocar aquela coisa. Mas aí eu levantava e ia, sabe por quê? Porque amava o Senhor, pastor. Eu amo o Senhor, irmãos.
Mas não era por isso que eu vinha, não. Sabe por que eu ia para a igreja? Porque eu estava escalado. Eu estava escalado. Sem vontade de ir. Cheio de remela nos olhos. Acordava, levantava, me ajeitava, ia para a igreja. Sem vontade. Chegava lá, tocava, servia as pessoas, era tocado pelas pessoas, eu recebia uma palavra poderosa, saía edificado, mais feliz, mesmo sem ter vontade de ter ido. Oh, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer, querido, nem sempre você vai ter vontade de vir para a igreja. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de vir porque está sem vontade. Porque quando a gente vira adulto, a gente já aprende que a gente não faz só o que a gente tem vontade de fazer. Na maturidade, a gente aprende, irmãos, que a gente faz muita coisa só porque é importante, não porque a gente está com vontade. Se a igreja é importante, irmãos, não importa se você está com vontade ou não. Domine a sua carne. Ela não vai ter vontade de vir para a igreja. Ela não vai ter vontade de ouvir a palavra. Mas você pode colocá-la no lugar dela. Para quê? Para obedecer o que a palavra diz. Não é assim que a gente faz em todas as áreas da nossa vida. A gente domina nossa carne para poder obedecer a palavra de Deus. E não vai ser diferente para vir para a igreja também não. Se você só vier para a igreja quando tiver com vontade, eu acho que é melhor você dizer ao pastor que não vai frequentar mais. Porque dificilmente você vai ficar com vontade de vir todo culto. Mas sabe o que vai acontecer? Os teus filhos vão ver, irmãos. Você dando o valor verdadeiro que a igreja deve ter. Queridos, depois da sua casa, esse é o lugar mais importante para a sua vida. O lugar mais importante para você e para a sua família, depois da sua casa, é a igreja local. Esse é um lugar de segurança para você. Esse é o lugar onde você é abençoado uns pelos outros, edificado e animado, motivado uns pelos outros. Esse é o lugar, irmãos, que os seus filhos vão ver outras pessoas com os mesmos valores que eles. Vão ser influenciados por pessoas que amam ao Senhor, que vão reforçar aquilo que você tem ensinado dentro de casa. Chegou uma época na minha vida que eu tinha mais amigos na igreja do que fora da igreja. Porque eu frequentava a igreja todo dia, todo dia. Eu, com 16, 17 anos, como eu te disse, eu tocava no louvor. Então, a gente tinha culto na terça e na quinta, ensaiava no sábado e tocava no domingo. Segunda, quarta e sexta, eu fazia o rema. Todo dia, literalmente, eu estava na igreja. Nesses 2 anos da minha vida, eu tenho com clareza isso. Irmãos, nos anos mais importantes da minha adolescência, eu desenvolvi um amor pela igreja, amizades na igreja, que me faziam querer vir, mesmo quando meu pai tinha preguiça de trazer. Aleluia. Aleluia. Tem segurança para você nesse lugar. Segurança para a tua família, irmãos. Segurança para a sua família. Amém? Esse é o lugar em que Deus está plantando você, você está plantando os seus filhos, e mesmo quando eles estiverem velhos, continuarão frutificando. Aleluia, aleluia. Ame esse lugar, ame a sua igreja, se envolva com a sua igreja, sirva na igreja local. Esse é um lugar maravilhoso para a gente aprender a servir, querido. Servir é para todo mundo. Servir é para todo mundo, irmão. Jesus ensinou aos discípulos. Os discípulos eram meio cabeça dura, irmão. Várias vezes você vai ver nos evangelhos, eles discutindo entre eles quem era o maior, quem era o melhor dentre eles. E pelo menos 4 vezes a gente vê Jesus parando para pregar a mesma coisa. Ei, cabeção, quem quiser ser maior, deve ser como aquele que serve. Amém? Eu tinha dificuldade de entender isso, irmão. Porque quando a gente vem do mundo, a cabeça do mundo, o pensamento do mundo sobre serviço é diferente. Por exemplo, se eu disser para o pastor Rafael, eu vou conseguir uma pessoa que ele vai andar perto de você. E
qualquer coisa que você precisar, essa pessoa vai conseguir. Se você quiser comer, ela vai preparar comida para você. Se você precisar de roupa limpa, ela vai limpar a tua roupa, arrumar a tua roupa, passar a sua roupa. Vai qualquer bagunça que você fizer, pode ficar tranquilo, essa pessoa vai organizar para você. Aí você pensaria que essa pessoa é alguém que iria ter autoridade sobre o pastor Rafael, ou ele teria autoridade sobre essa pessoa? A cabeça normal, o pensamento normal, irmãos, é que uma pessoa assim, ela estaria debaixo da autoridade dele. O próprio Jesus diz, olha, quando a pessoa está sendo servida à mesa, quem é o maior? É quem está sentado ou é quem está servindo? A resposta natural é quem está sentado sendo servido. Mas Jesus, ele disse, olha, entre vocês, eu sou aquele que serve. Isso traz um pouco de confusão, como é que a gente pensa, como é que pode o maior estar servindo? Não faz sentido lá no mundo, não fazia sentido para mim, irmãos. Até que o meu primeiro filho nasceu, Samuel. E aí, quando ele precisa de comida, a gente prepara a comida. Quando ele precisa de arrumar roupa, a gente arruma roupa. Quando ele faz bagunça, a gente arruma bagunça. A gente está o tempo todo servindo os nossos filhos, mas o pai continua sendo eu. Oh, glória. Deus nos chamou para servir uns aos outros. Isso não quer dizer que você vai estar debaixo de alguém, em cima de alguém. Isso só quer dizer que você é crente. Porque crente cristão é aquele que imita Jesus. E Jesus veio para nos servir. Ele mesmo disse isso. Eu não vim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Aleluia. Você está pronto para servir ao irmão que está do seu lado? É para isso que Deus colocou um dom na sua vida. Foi para isso que Ele colocou uma unção sobre você. É para abençoar essa pessoa e para que você seja abençoado por ela. Amém? Servir é uma bênção, irmãos. Servir é uma bênção. Você lembra lá em João capítulo 2, Jesus ele chega e vai fazer o seu primeiro milagre num casamento. Lá em Caná da Galileia. O casamento estava lá, eles estavam participando, de repente acabou o vinho. E eu não sei se você sabe, mas casamentos lá naquela época duravam alguns dias, talvez uma semana. Então, acabar o vinho não estava dizendo ali que o casamento ia ser abreviado em alguns minutos ou horas, mas dias. Era um problema muito sério para uma festa como aquela. E aí, Maria chama os servos, fala para Jesus e diz para os servos, ó, façam tudo o que ele disser. Tudo o que ele disser. E aí Jesus vê 6 talhas grandes que tinham ali e fala para os servos, enche essas talhas de água. E às vezes a gente passa despercebido por alguns contextos, mas essas talhas, irmãos, eram grandes recipientes de pedra que deviam caber aí aproximadamente 100 litros de água. 100 litros cada uma talha dessa. Então Jesus mandou aqueles servos encherem 600 litros de água. Numa época que não tinha torneira, não tinha mangueira, não tinha água encanada, não tinha nem balde de plástico. Então, como é que esses servos foram encher aquilo? Eles deviam pegar algum balde de madeira pesado naquela época, procurar alguma fonte de água, um poço, um rio, alguma coisa próxima, ir lá, trazer um pouco e ir derramando. Ir lá, pegar um pouco e ir derramando. A depender da distância que estava essa fonte, esse poço, esse rio, irmãos, isso não foi uma tarefa de alguns minutos, não. Esses servos devem ter passado, talvez, mais de uma hora, talvez um bom tempo, fazendo isso. E eu gosto de ficar tentando me colocar no lugar deles. Eu fico pensando se eu sou um servo daquele, pegando um balde pesado, indo lá pegar água, aí eu vou, pego uma vez, coloco, vou de novo, pego uma vez, coloco, vários minutos vão passando, eu começo a cansar, começo a conversar com outro servo que está do meu lado, e digo, rapaz, esse cabo vai fazer a gente apanhar. Porque ele não entendeu. O casamento não está com problema de água, não. Não foi água que faltou no casamento. Foi vinho. E aí ele está fazendo a gente perder esse tempo todinho carregando água. Rapaz, quando o mestre de cerimônia descobrir, a gente vai levar uma surra. Quando ele descobrir que ao invés de estar tentando solucionar o problema do vinho, a gente estava carregando água, vai sobrar para a gente.
Mas Maria disse para eles: façam tudo o que ele disser. Então eles foram lá, pegando água, trazendo 600 litros de água. Quando terminou, Jesus diz: agora vai lá, pega um pouquinho dessa água e leva para o mestre de cerimônia. Eu fico pensando que aquele servo deve ter ido se tremendo todinho. Chegou lá para o mestre de cerimônia, você conhece a história. O mestre de cerimônia prova aquela água que não era mais água, agora tinha sido transformada em vinho. E ele diz: olha, geralmente, falando para o noivo, geralmente o pessoal coloca o melhor vinho no começo e deixa o pior para o final, quando o pessoal já não está sentindo mais tanto assim o vinho. Mas você deixou o melhor vinho para agora. Agora é interessante o que João escreve lá, porque está entre parênteses uma informação bem interessante para a gente. Depois você pode olhar lá no texto. Ele diz assim: quando o mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho. Aí ele abre um parênteses e diz: sem saber o que tinha acontecido, vírgula, os servos, porém, sabiam. Os servos sabiam o que tinha acontecido. Sabe, irmãos, quando a gente está envolvido no serviço uns aos outros, a gente vai perceber coisas que as pessoas não percebem. A gente vai se envolver em processos que só quem está sentado assistindo a pregação não vai estar usufruindo. Às vezes a gente se pergunta: rapaz, eu queria estar no púlpito pregando a palavra, vendo as pessoas serem salvas, as famílias sendo restauradas, mas eu estou aqui cuidando das crianças no departamento infantil, eu estou aqui lá na mesa de som, eu estou aqui tirando foto na comunicação. Como é que esse trabalho que eu estou fazendo pode fazer uma pessoa ser salva? Como é que esse trabalho que eu estou fazendo aqui pode fazer uma pessoa ser curada, uma família ser restaurada? Irmão, deixa eu te dizer, você está só carregando água. Você está só carregando água. Fica tranquilo. Quem transforma a água que você está carregando em vinho é o Senhor, é o Espírito Santo. Mas tudo que acontece dentro da igreja, irmãos, toda pessoa salva, toda cura que é manifesta, toda vida transformada, tem o trabalho de cada servo que carregou água. Faz a tua parte, carrega a água, deixa que ele vai transformar essa água em vinho novo para as pessoas. As pessoas vão ser tocadas pelo amor com que você está servindo elas. As pessoas vão entrar por aquela porta e tem que entender uma coisa: eu saí do mundo, esse lugar aqui é diferente. Esse lugar aqui é diferente. Aqui o amor de Deus está presente. Aqui as pessoas se importam comigo. Aqui as pessoas se doam de coração. Porque está vendo lá o juiz servindo junto com o pedreiro. A enfermeira servindo junto do médico. Porque aqui não tem diferença. Aqui a gente só carrega água. Aqui todo mundo foi chamado para carregar água. Alguns vão carregar água no púlpito, outros vão carregar água lá fora, outros vão carregar lá nos carros, lá nas crianças. Eita, glória a Deus. Tudo isso para que as pessoas cheguem aqui e bebam vinho. Amém, querido? Mas os servos sabem o que está acontecendo. Os servos são os primeiros a participar do milagre, a entender o milagre, a saber e ter consciência do poder de Deus em operação. Sabe por quê? Porque você está fazendo uma coisa só. Você está fazendo tudo o que Ele mandou. Tudo o que Ele mandou. Faça tudo o que Ele mandar, irmãos. Sua vida vai ser uma bênção para as pessoas. Aleluia. Eu sei, queridos, que quando a gente senta aqui, a gente é abençoado ouvindo a palavra. A gente é abençoado ouvindo o louvor. Mas sabe quem está sendo abençoado mais ainda essa noite? Quem está com as suas crianças no departamento infantil. Quem está talvez lá fora olhando nos carros. Quem está servindo e não está tendo nem tempo para estar prestando atenção no que está acontecendo. Mas ele está plantando e a Bíblia diz que muito melhor é dar do que receber. Então não se contente só em receber quando você vier para a igreja. Venha com um objetivo. Eu estou aqui para dar. Eu estou aqui para servir. Para colocar aquilo que Deus me deu em função das outras pessoas.
Você tem que ser uma bênção para alguém nesse lugar, irmãos. Se Deus te plantou aqui, você vai florescer e frutificar nesse lugar. Amém. Eu vou terminar com isso lá em Atos, no capítulo 6. A gente vê a igreja tendo o primeiro problema. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidos. Quem eram os helenistas? Eram os judeus que só falavam grego. Eles não falavam nem hebraico, nem aramaico. E por algum motivo eles estavam sendo esquecidos, as viúvas deles, na distribuição diária. E era uma igreja que estava crescendo muito, irmãos, porque a Bíblia diz que tinham 120 no dia de Pentecostes. Mas nesse mesmo dia Pedro prega e essa igreja de 120 passa a ter 3.000 homens, fora mulheres e crianças. Outro dia Pedro prega na frente do templo e se converte mais gente, e a igreja passa a ter 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Em poucos meses, aquela igreja de 120 passa a ter, 10.000 pessoas mais ou menos. Você fica feliz com isso? Você fica porque você não era o pastor. Porque se você fosse pastor, você estava preocupado. Aquelas pessoas, 12 apóstolos que não tinham experiência com nenhuma de liderar a igreja, estava agora tendo que lidar com uma multidão daquela, milhares de pessoas em poucos meses. E o que acontece? Os problemas começam a surgir. Aquele de Atos 6 foi o primeiro registrado, mas provavelmente outros já estavam acontecendo, porque eu vou te dar uma grande revelação essa noite. Toda igreja tem problema. Falo com propriedade, eu sou pastor, na minha tem. Eu sei que aqui tem, eu sei que qualquer igreja que você for tem problema. Mas sabe qual foi a estratégia que Deus deu para aqueles apóstolos para resolver o problema que estava surgindo? Levanta mais gente para servir. Oh, glória. Porque a solução dos problemas da igreja, irmãos, não vai estar só no pastor. Vai estar nas pessoas se envolvendo e servindo. Ei, Deus deu um dom na sua vida, Deus deu uma unção para você. Deus colocou uma habilidade em você, que é do tamanho dos problemas que essa igreja tem. Porque Deus não é pego de surpresa. Se foi Ele que te colocou aqui, Ele sabe que esse é um lugar onde você vai poder servir. Entenda isso, irmãos. Igreja local é plano de Deus. Nos reunir, congregar, esses cultos, não foi homem nenhum que inventou, foi Papai do Céu. E a gente precisa entender essas coisas na ordem certa, porque às vezes a gente pensa, se eu não tivesse servindo, o culto não acontecia. Eu estou servindo para poder o culto acontecer. Não, irmão, não é bem assim não. Deixa eu te contar como é que funciona. O culto existe para que você tenha um lugar para servir. Deus inventou esse negócio aqui com um objetivo só, da gente se reunir e poder crescer servindo uns aos outros. Porque se isso não existisse, a gente não crescia. Se isso não existisse, a gente ia ter dificuldade de poder servir uns aos outros. Mas a gente serve. O culto existe, a igreja existe para que você encontre um lugar para servir. Para que você possa ser uma bênção para alguém. Amém? Então não trate isso aqui como algo opcional. Não trate isso aqui, irmãos, como algo sem valor. Pelo contrário, dê valor a isso aqui. Os seus filhos vão ver o valor que você dá. Vão dar a mesma importância que você dá à igreja. E mesmo quando eles estiverem velhos, continuarão produzindo frutos. Ao invés de você ter que buscar seu filho nas festas, seu filho na delegacia, você vai ter a alegria de estar vindo buscar ele dentro da igreja. Saindo daqui edificado, cheio da palavra, cheio do Espírito. Aleluia! Esse é o lugar do teu crescimento. Esse é o lugar da tua edificação. Esse é o lugar da segurança da tua família. Não ouse criar filhos fora da igreja, irmãos. Vai dar errado. Isso não é profecia, não. Vai dar errado. Mas esse é um lugar onde os teus filhos vão crescer no caminho do Senhor. Amém.